A frase dela ainda ecoava na minha cabeça, fria e cortante como o aço. Eu não me casei com um fracassado, Marcos. Eu mereço mais. Sofia disse isso sem um pingo de emoção, enquanto dobrava um suéter de cachemira caro, um que eu tinha lhe dado no nosso último aniversário, e o colocava em uma mala de grife. A luz da tarde de sexta-feira entrava pela janela do nosso quarto, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar, testemunhas silenciosas do desmoronamento da minha vida. Eu estava parado na porta, ainda com a gravata frouxa do meu último dia na Inovatec, a empresa onde eu tinha derramado meu sangue, suor e lágrimas por 20 longos anos. A caixa de papelão com meus pertences, uma caneca de café, uma foto nossa emoldurada, alguns prêmios de funcionário do ano, estava no chão do corredor. Um monumento patético a uma carreira que tinha acabado de implodir. Um fracassado? Repeti, minha voz soando oca e distante para os meus próprios ouvidos. Sofia, foram 20 anos. Eu era vice-presidente. Isso não foi um fracasso. Foi uma reestruturação. Acontece. Ela parou de arrumar as malas e finalmente olhou para mim. Seus olhos, que antes me olhavam com adoração, agora continham um desprezo gelado que me atingiu como um soco no estômago. Reestruturação, demissão. Qual é a diferença? Você está desempregado, Marcos, sem salário, sem bônus, sem status. O que você espera que eu faça? Fique por aqui e veja nosso padrão de vida evaporar? Assista enquanto vendemos a casa, o carro? Não, obrigada. Eu trabalhei duro demais para construir esta vida para vê-la desmoronar por causa da sua incompetência. Cada palavra era um golpe. A vida que ela trabalhou duro para construir foi financiada inteiramente pelos meus contra-cheques, pelas minhas noites sem dormir, pelas minhas viagens de negócios que me mantinham longe dela por semanas a fio. Ela administrava a casa, sim, mas a administrava com um cartão de crédito corporativo e um orçamento que nunca questionei. Então é isso? Perguntei, sentindo uma dormência se espalhar pelo meu peito. Depois de tudo o que passamos, você está me deixando porque eu perdi um emprego? Eu não estou te deixando, ela corrigiu, fechando o zíper da mala com um som final e decisivo. Estou me atualizando. É o que as pessoas inteligentes fazem. Elas se adaptam. E eu me recuso a ser arrastada para baixo com você. Ela passou por mim, o perfume caro dela pairando no ar como um insulto. Meu advogado entrará em contato com você na próxima semana com os papéis do divórcio. Seja razoável. Não torne isso mais feio do que já é. Observei-a descer as escadas, o som dos saltos dela batendo na madeira sendo a trilha sonora do fim do meu casamento. Ouvi a porta da frente se abrir e fechar. Silêncio. Fiquei ali, no quarto agora meio vazio, olhando para o espaço onde as malas dela costumavam estar. A ironia era tão densa que eu quase podia sufocar nela. Sofia estava me deixando por ser um fracassado, um homem que tinha acabado de ser demitido da Inovatec. Ela não fazia ideia de que na segunda-feira de manhã eu não estaria polindo meu currículo. Eu estaria entrando no meu novo escritório, o escritório do CEO da Quantum Solutions, a empresa rival que 3 dias atrás eu tinha comprado secretamente, tornando-me o único dono. A reestruturação que me custou o emprego na Inovatec não foi uma demissão. Foi a minha jogada final, a conclusão de um plano de meses para assumir o controle do maior concorrente deles. E eu tinha deixado Sofia ir, sem dizer uma única palavra da verdade. A dor da sua traição era aguda, mas por baixo dela uma nova sensação começou a tomar forma, uma determinação fria e calculista. Ela queria ver um fracassado? Tudo bem. Eu lhe mostraria exatamente o que ela havia jogado fora. O jogo tinha acabado de começar. Nosso casamento começou como um conto de fadas corporativo. Eu era um jovem engenheiro ambicioso na Inovatec, e Sofia era a deslumbrante assistente de marketing que todos os executivos cobiçavam. Nós nos conhecemos na festa de Natal da empresa há 15 anos. Eu era desajeitado e tímido, ela era magnética e confiante. Apaixonei-me perdidamente. Para mim, ela era a personificação do sucesso, da beleza e da graça, tudo o que eu aspirava a ser. Nos primeiros anos, éramos uma equipe. Eu trabalhava incansavelmente para subir na hierarquia da Inovatec, e ela era minha maior incentivadora. Você vai ser o CEO um dia, Marcos. Ela costumava dizer,
ajeitando minha gravata pela manhã. Eu sei disso. Eu acreditava nela. Eu trabalhava até tarde, assumia os projetos mais difíceis, viajava para o exterior com pouca antecedência. Cada promoção, cada bônus era uma vitória para nós. Mas com o tempo, o nós começou a se sentir mais como ela. Minhas longas horas de trabalho se tornaram a norma, não mais um sacrifício, mas uma expectativa. O dinheiro que eu ganhava não era para nossa segurança, mas para financiar um estilo de vida cada vez mais extravagante. As férias em resorts 5 estrelas, os carros de luxo que trocávamos a cada 2 anos, as joias que ela usava em jantares de gala, as doações para instituições de caridade que garantiam seu nome nas colunas sociais. Eu me tornei o motor invisível de sua vida perfeitamente curada. Comecei a notar uma mudança sutil em como ela falava sobre mim com os amigos. Não era mais Marcos, meu marido brilhante. Tornou-se Marcos trabalha na Inovatec, uma simples declaração de fato, como se eu fosse um ativo em seu portfólio. As conversas em casa deixaram de ser sobre nossos sonhos e passaram a ser sobre as reformas da cozinha, a lista de convidados para sua próxima festa ou a necessidade de uma nova casa de veraneio. Lembro-me de um momento particularmente doloroso, cerca de 2 anos antes do fim. Eu tinha perdido o aniversário de 40 anos dela porque estava em Singapura fechando o maior negócio da história da Inovatec, um acordo que me renderia um bônus que poderia pagar nossa hipoteca. Liguei para ela por vídeo, exausto, mas exultante, esperando compartilhar a notícia. Ela atendeu, o som de música alta e risadas ao fundo. Querido, não posso falar agora, disse ela impaciente. Estou no meio da minha festa. Você está se divertindo? Eu mal tive tempo de responder antes que ela desligasse. Na semana seguinte, quando voltei para casa, ela me presenteou com uma lista de desejos, todos os itens convenientemente somando o valor exato do meu bônus. Não houve um "sente sua falta" ou "parabéns pelo negócio". Houve apenas expectativa. Foi nessa época que a Quantum Solutions, nossa principal concorrente, começou a vacilar. Eles tinham uma tecnologia incrível, mas uma liderança terrível. Enquanto isso, na Inovatec, uma nova diretoria assumiu, trazendo uma cultura de corte de custos e políticas internas tóxicas. Eu vi a escrita na parede. A empresa que eu ajudei a construir estava sendo corroída por dentro. Minha lealdade não era mais valorizada, minha experiência era vista como cara demais. Foi então que comecei a planejar minha saída. Silenciosamente, ao longo de 1 ano, comecei a liquidar minhas ações da Inovatec, usando um intermediário para não levantar suspeitas. Consultei especialistas financeiros e, usando meu próprio capital e alguns investidores de confiança que acreditaram na minha visão, comecei a comprar ações da Quantum Solutions. Era uma aposta de alto risco. Se desse errado, eu perderia tudo. Sofia não sabia de nada. Quando eu mencionava minhas frustrações com a Inovatec, ela me descartava. Não seja tão dramático, Marcos. Toda empresa tem problemas. Apenas certifique-se de que seu bônus não seja afetado. Sua falta de interesse em minha vida profissional, a menos que se traduzisse em um depósito bancário, foi a confirmação final de que eu precisava. Eu estava sozinho nisso. O plano culminou naquela semana fatídica. Minha aquisição hostil da Quantum Solutions foi finalizada na terça-feira. Na quarta-feira, como novo proprietário majoritário, eu demiti o antigo conselho e me nomeei CEO. Na quinta-feira, enviei minha carta de demissão para a Inovatec. E na sexta-feira, meu antigo chefe, sem saber de nada, me chamou em seu escritório para uma conversa difícil, me informando que minha posição havia sido eliminada como parte de uma reestruturação. Joguei meu papel perfeitamente. Agi chocado, depois derrotado. Peguei minha caixa de papelão e fui para casa, sabendo exatamente o que me esperava. A reação de Sofia foi ainda mais rápida e fria do que eu imaginava. Ela não ofereceu uma palavra de conforto, nenhum apoio, nenhuma sugestão de que passaríamos por isso juntos. Ela simplesmente executou seu próprio plano de saída, e enquanto eu a observava ir embora, a dor da traição se misturou com uma clareza cristalina. Eu não tinha perdido apenas um emprego ou uma esposa. Eu tinha me libertado de uma ilusão de 15 anos. O verdadeiro trabalho estava apenas começando. A primeira semana após a partida de Sofia foi um exercício de autocontrole. Por fora, eu mantive a farsa.
Mudei-me da nossa casa luxuosa em um condomínio fechado para um apartamento alugado, modesto, mas limpo, no centro da cidade. Vendi o Mercedes que ela adorava e comprei um sedã usado e confiável. Cancelei nossas associações em clubes de campo e restaurantes exclusivos. Para o mundo, e especialmente para o círculo social de Sofia, eu era a personificação da queda em desgraça. As mensagens começaram a chegar. Soube o que aconteceu. Sinto muito. De amigos em comum, o tom carregado de uma pena condescendente. Se precisar de alguma coisa, uma oferta vazia que ambos sabíamos que nunca seria concretizada. Sofia, por sua vez, estava em silêncio. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem. Eu só sabia de suas atividades através das redes sociais, onde ela postava fotos de si mesma em brunches com amigas, com legendas como "Abraçando novos começos" e "Mas liberdade". Ela estava reescrevendo nossa história, me pintando como o peso morto do qual ela finalmente se livrou. Enquanto isso, minha vida real era um turbilhão de atividade. Meu disfarce de homem derrotado terminava no momento em que eu entrava no elevador privado para a cobertura da Quantum Solutions. O contraste era gritante. Meu modesto apartamento era um refúgio temporário. Meu verdadeiro domínio era um escritório de canto com paredes de vidro que oferecia uma vista panorâmica de toda a cidade. Passei os primeiros dias em reuniões consecutivas, reestruturando a empresa de cima a baixo. Promovi talentos internos que haviam sido ignorados pela antiga gestão e trouxe uma nova equipe de executivos que compartilhavam minha visão agressiva para o futuro. O objetivo era simples e brutal: tornar a Quantum Solutions tão dominante que a Inovatec se tornaria uma nota de rodapé na história da indústria. O plano de ataque era multifacetado. Primeiro, a tecnologia. A Quantum tinha um produto superior que havia sido mal comercializado. Despejei recursos em P&D para acelerar a próxima geração e lancei uma campanha de marketing massiva, destacando nossas inovações e a estagnação da Inovatec. Segundo, os talentos. Comecei a caçar agressivamente os melhores engenheiros e vendedores da Inovatec. Muitos deles estavam descontentes com a nova gestão e saltaram do navio que afundava ao primeiro sinal de um bote salva-vidas dourado. Terceiro, e o mais importante, os clientes. Eu conhecia os clientes da Inovatec de dentro para fora. Eu sabia quem estava insatisfeito, quais contratos estavam prestes a ser renovados e quais eram os pontos fracos em seus acordos de serviço. Comecei a fazer ligações pessoalmente. "Aqui é Marcos, da Quantum Solutions", eu dizia. A confusão inicial do outro lado da linha era palpável. "Marcos, pensei que você estivesse na Inovatec." Eu respondia com um tom calmo e confiante. "Houve algumas mudanças. Eu adoraria mostrar a você o que estamos construindo aqui. Acredito que podemos oferecer algo que a Inovatec não pode mais: estabilidade e inovação." A cada cliente que eu roubava, a cada engenheiro talentoso que eu contratava, eu sentia um prazer sombrio. Não era apenas negócio, era pessoal. Cada vitória da Quantum era um prego no caixão da empresa que me descartou, e por extensão, um golpe no mundo de status e aparências de Sofia. Os papéis do divórcio chegaram, como prometido, através de um advogado de um escritório caro. As exigências de Sofia eram audaciosas. Ela queria a casa, metade dos nossos ativos, sem saber que a maior parte deles já não existia na nossa conta conjunta, e uma pensão alimentícia substancial para manter seu estilo de vida. Meu advogado, um homem astuto chamado Dr. Alves, riu ao ler os termos. "Ela está agindo como se você ainda fosse o vice-presidente da Inovatec", disse ele. "Deixe-a pensar assim por enquanto", respondi. "Responda às exigências deles com a minha realidade atual. Um homem desempregado com economias limitadas, morando em um apartamento alugado. Ofereça-lhe a casa, mas nada mais. Vamos ver o quão rápido ela aceita pensando que está me deixando na miséria." A estratégia era deixá-la acreditar que estava ganhando, que estava me esmagando sob o peso do meu próprio fracasso. Enquanto ela comemorava sua vitória no processo de divórcio, eu estava construindo um império. Ela pensava que tinha me deixado na poeira, mas, na verdade, ela estava dançando nas cinzas de sua própria ignorância e a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Os meses seguintes se desenrolaram exatamente como eu havia planejado.
Sofia, acreditando que estava lidando com um ex-marido quebrado e desesperado, aceitou o acordo de divórcio com avidez. Ela ficou com a casa e seu conteúdo, acreditando ter garantido o principal ativo. Meu advogado, Dr. Alves, jogou o papel do defensor público sobrecarregado, fazendo-a sentir como se estivesse fazendo um grande favor ao não pedir mais. Ela assinou os papéis, efetivamente renunciando a qualquer reivindicação futura sobre meus negócios, dos quais ela acreditava que eu não tinha nenhum. Foi uma obra-prima de desinformação. Enquanto isso, a guerra corporativa se intensificava. A Quantum Solutions estava em ascensão meteórica. Lançamos nosso novo produto, o Quantum X, com aclamação da crítica, e ele começou a devorar a participação de mercado da Inovatec. Os relatórios trimestrais da Inovatec eram sombrios, as previsões de receita caíam e o preço de suas ações despencava. Os executivos que me forçaram a sair agora estavam em modo de pânico, mas era tarde demais. O êxodo de talentos continuou e os clientes os abandonavam em massa. A vida social de Sofia, antes o centro de seu universo, começou a mostrar rachaduras. O status dela estava intrinsecamente ligado ao meu sucesso na Inovatec. Agora, com a empresa em declínio e eu, desgraçado, ela se viu em terreno instável. Ouvi através da videira que ela estava tendo dificuldades para manter as aparências. A manutenção da casa era cara, as taxas do clube eram altas e não havia mais um contra-cheque de vice-presidente para cobrir tudo. Ela até tentou conseguir um emprego, mas descobriu que 15 anos fora do mercado de trabalho, com habilidades limitadas além de organizar jantares, não a tornavam uma candidata muito desejável. O clímax estava se aproximando, e eu sabia exatamente onde ele aconteceria. O baile anual de gala da indústria de tecnologia, o evento social mais prestigiado do nosso setor. No passado, Sofia e eu éramos o casal poderoso, cumprimentados por todos. Este ano, a Inovatec mal podia se dar ao luxo de patrocinar uma mesa. E eu sabia que Sofia faria qualquer coisa para estar lá, para se agarrar aos últimos vestígios de sua antiga relevância. Eu, por outro lado, como CEO da empresa mais badalada do momento, era o convidado de honra. Minha empresa era a principal patrocinadora do evento. Eu estava programado para fazer o discurso principal. Cheguei ao baile sozinho, mas não por muito tempo. Fui imediatamente cercado por repórteres, analistas da indústria e executivos ansiosos para apertar minha mão. Eu estava calmo, confiante e vestido com um terno feito sob medida que gritava poder, não o desespero que Sofia esperava. E então eu a vi. Ela estava do outro lado do salão, perto do bar. Ela conseguiu um convite, provavelmente através de um novo namorado, um executivo de nível médio de outra empresa que parecia visivelmente desconfortável. Sofia estava linda, como sempre, em um vestido de noite deslumbrante, mas havia uma tensão em seu sorriso. Seus olhos percorriam o salão, procurando reconhecimento? Validação? Nossos olhares se cruzaram. Por uma fração de segundo, vi um flash de confusão em seu rosto. Eu não deveria estar ali. E certamente não deveria estar parecendo, bem, como eu estava. Ela sussurrou algo para seu acompanhante e começou a caminhar em minha direção, uma expressão de curiosidade cautelosa em seu rosto. Mas antes que ela pudesse chegar até mim, o mestre de cerimônias subiu ao palco. Senhoras e senhores, sua voz ressoou pelo salão. É com grande prazer que apresentamos o homem que redefiniu nossa indústria este ano. Sob sua liderança, a Quantum Solutions não apenas alcançou novos patamares, mas também está liderando o caminho para o futuro. Por favor, deem as boas-vindas ao CEO da Quantum Solutions, o Sr. Marcos Oliveira. O salão explodiu em aplausos. Caminhei em direção ao palco, passando por Sofia, que estava congelada no meio do caminho. O sangue havia sumido de seu rosto. Seus olhos estavam arregalados, a boca ligeiramente aberta. A confusão em seu rosto deu lugar ao choque, depois à descrença e finalmente a um horror dawning. Ela olhou para mim, depois para o logotipo da Quantum Solutions no telão atrás do palco, e as peças do quebra-cabeça se encaixaram em sua mente com uma clareza brutal. Subi ao palco, ajustei o microfone e olhei para a multidão. Meu olhar encontrou o dela por um breve instante. O mundo dela tinha acabado de virar de cabeça para baixo.
Obrigado, comecei, minha voz firme e clara. Costuma-se dizer que nos negócios, assim como na vida, os tempos difíceis revelam o verdadeiro caráter. Eles nos mostram em quem podemos confiar, o que realmente valorizamos e, o mais importante, a diferença entre um ativo e um passivo. Meu discurso não era sobre tecnologia. Era sobre lealdade, visão e a coragem de construir algo novo a partir das cinzas do antigo. Cada palavra era para ela. Quando terminei, a ovação foi estrondosa. Desci do palco e, em vez de voltar para a multidão, caminhei diretamente para a saída lateral. Eu tinha dito tudo o que precisava ser dito. Enquanto eu passava, ouvia chamar meu nome. Marcos! Sua voz uma mistura de desespero e pânico. Eu não parei, não olhei para trás. A mulher que me descartou por ser um fracassado agora estava presa no salão, cercada pelo espetáculo do meu sucesso, uma rainha em um reino que não era mais dela, percebendo que ela não tinha apenas me deixado. Ela tinha feito o pior negócio de sua vida. A justiça não era barulhenta e vingativa. Era o som silencioso de uma porta se fechando, deixando-a do lado de fora no frio. A vida após o baile foi uma aula sobre as consequências. A história do meu discurso e da reação chocada de Sofia se espalhou como fogo pelo nosso antigo círculo social. Da noite para o dia, ela passou de uma divorciada glamourosa que se livrou de um marido fracassado para o assunto de pena e ridículo. A mulher que baseou toda a sua identidade em status e percepção viu ambos serem destruídos em uma única noite. Ela tentou entrar em contato, é claro. Primeiro, foram as mensagens de texto. Marcos, precisamos conversar. Houve um grande mal-entendido. Ignorei. Depois vieram os e-mails, longos e sinuosos, cheios de desculpas vagas e tentativas de reescrever a história. Eu estava sob muito estresse, ela escreveu. Eu não sabia o que estava fazendo. Apaguei. Finalmente ela apareceu no meu escritório. Eu estava em uma reunião quando minha assistente Clara entrou com uma expressão apologética. Senhor, sua ex-esposa Sofia está aqui. Ela insiste em vê-lo. Pensei por um momento e disse, deixe-a entrar. A reunião poderia esperar. Eu queria fechar este capítulo de uma vez por todas. Ela entrou, parecendo menor do que eu me lembrava. A confiança arrogante havia desaparecido, substituída por um desespero mal disfarçado. Marcos, ela começou, a voz trêmula. Eu não acredito no que você fez. O que eu fiz? Perguntei calmamente, gesticulando para que ela se sentasse. A cadeira de couro cara pareceu engoli-la. Eu construí uma empresa. O que você fez, Sofia? Eu cometi um erro. Ela sussurrou, as lágrimas brotando em seus olhos. Eu estava com medo. Quando você disse que perdeu o emprego, entrei em pânico. Eu não deveria ter saído. Você não saiu porque estava com medo, Sofia. Você saiu porque viu uma oportunidade de se livrar do que considerava um investimento ruim. Você me chamou de fracassado, de incompetente. Suas palavras foram muito claras. Eu não quis dizer isso. Eu te amava. Ela soluçou. Eu me inclinei para a frente, minhas mãos cruzadas sobre a mesa de mogno maciço. Não, você não amava. Você amava o que eu proporcionava. Você amava o status, o dinheiro, o estilo de vida. Você amava a ideia de ser a esposa do vice-presidente da Inovatec. No momento em que essa ideia morreu, seu amor morreu com ela. Acontece que você apostou no cavalo errado. Ela olhou ao redor do meu escritório para a vista da cidade, para a mobília luxuosa. Podemos consertar isso, Marcos, ela implorou. Podemos recomeçar. Eu aprendi minha lição. Eu balancei a cabeça lentamente. Não, Sofia, não podemos. Você não aprendeu uma lição sobre amor e lealdade. Você aprendeu uma lição sobre fazer uma má avaliação financeira. E não há como voltar atrás disso. Nosso divórcio foi a melhor decisão de negócios que já fiz. Levantei-me, sinalizando o fim da conversa. Desejo-lhe o melhor, Sofia. De verdade. Mas minha vida seguiu em frente. Clara a escoltou para fora, e eu observei sua figura recuando até ela desaparecer. Não senti triunfo, nem mesmo raiva. Senti paz. Um encerramento final. 1 ano depois, a Quantum Solutions concluiu a aquisição do que restava da Inovatec por centavos de dólar. Eu não fiz isso por vingança, mas por estratégia de negócios. Foi simplesmente a jogada lógica.
A casa que Sofia tanto lutou para manter, ela foi forçada a vender. O custo de manutenção era muito alto, e ela não conseguiu sustentá-lo sozinha. Quanto a mim, encontrei um tipo diferente de sucesso. A empresa era próspera, mas eu aprendi a equilibrar o trabalho com a vida. Comecei a namorar uma mulher, Helena, uma arquiteta que ria das minhas piadas e não se importava com o meu cargo. Ela se apaixonou por Marcos, o homem, não por Marcos, o CEO. Às vezes, penso na decisão que tomei naquele dia, de deixar Sofia ir embora acreditando em uma mentira. Não foi um ato de maldade, mas de clareza. Eu dei a ela exatamente o que ela queria, uma saída fácil de um relacionamento que ela não valorizava mais. Ao fazer isso, ela me deu o maior presente de todos, a chance de ver quem ela realmente era e a liberdade de construir uma vida com alguém que me valorizasse pelo meu caráter, não pelo meu contra-cheque. A melhor vingança, descobri, não é a ruína do seu inimigo, mas a sua própria, inabalável e pacífica felicidade. O que você faria no meu lugar? Você teria contado a verdade para sua esposa desde o início ou teria deixado as coisas se desenrolarem como eu fiz? Você acha que a justiça poética que ela recebeu foi merecida? Quero muito saber sua opinião. Se você gostou desta história, por favor, clique em curtir e se inscreva no canal. Fazendo isso, você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui. E não se esqueça de deixar um comentário com uma classificação de 1 a 10 para a história. Sua opinião é muito importante para que eu possa trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Assista também ao vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Tenho certeza de que você vai gostar. Até breve.